noite, flores do meu dia. Não sei que horário você tá vendo isso. Bem-vindos a mais um episódio de Toda Forma de Amor podcast. Hoje a gente está recebendo uma visita muito ilustre, que ela já participou de quase todos os outros episódios, porque eu falo dela em quase todos os outros episódios, não é mesmo? Então seja muito bem-vinda, dona Aline Almeida, mais conhecida como Linoca. Hello, galera! Sou quase uma presença onipresente ali nos podcasts da mãe. A gente estava conversando aqui antes, eu estava falando para a Aline, cuidado, viu, que isso vai pro YouTube. Você presta atenção no que você fala. Quando eu vi, eu soltei. Acontece. É raro, mas acontece com frequência. A Aline é maravilhosa, para quem não conhece, é minha amiga, muito amiga. Acho que a Aline sabe a cor da calcinha que eu uso todo dia, entendeu? A gente conversa 24/48. A gente troca muito sobre muitas coisas. E óbvio que muito dessa conversa de hoje vai surgir certamente muitas dessas trocas pessoais. Mas, além de minha amiga pessoal querida, muito amada, Linoca é uma excelente, eu ia falar um palavrão, é uma excelente advogada. Incrível, inclusive foi minha advogada no processo do livro. A gente podia falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso pra eles. Foi minha advogada no processo do livro. A Aline foi a primeira pessoa a ler o livro profissionalmente, inclusive, porque a gente precisava desse laudo aí de exposição, enfim. A Aline fez isso para mim. Ela é muito, muito incrível. E a Aline tem uma habilidade de falar de justiça, muito mais do que direito, né, do que advocacia. Mas a Aline tem uma habilidade de falar de justiça muito incrível. E muito do que a gente troca fala sobre um amor muito justo. Então, iremos falar sobre justiça hoje. Amada Linoca. Bem-vinda, meu amor. Bem-vinda. O convite, pelas presenças nos outros podcasts, pela lembrança, o amor e o carinho de sempre. Te amo. Bora, gente, falar de amor. E o que uma advogada tem para falar de amor, né? Eu acho que a gente vai começar pelo ponto mais polêmico que a gente tem conversado nos últimos dias, que tem surgido nas redes sociais aí. Então, eu não vou nem citar nomes, porque minha advogada tá aqui, a gente vai evitar processos. Mas, mas a gente tem visto muito nas redes sociais uma discussão importantíssima, falando sobre confiança, muito mais do que sobre um processo jurídico em si, mas sobre confiança nos relacionamentos e que tem a ver com os casamentos. Sobre essa divisão de bens quando se casa, né? Eu mandei para a Aline comentando sobre isso, a gente conversou já algumas vezes sobre isso, sobre qual que é a visão de uma advogada quando a gente casa com alguém em relação aos nossos bens e como isso impacta, né, nas nossas relações e na forma que a gente enxerga o outro. Então, primeiro eu quero que vocês escutem uma advogada falando, a visão dela, quanto à separação total, parcial, comunhão de bens, e talvez eu use os termos tudo errado, porque eu sou completamente leiga, eu sou arquiteta, terapeuta e mentora, entendeu? Não sou advogada, mas Linoca vai falar um pouco pra gente sobre isso, pra gente aprofundar esse tema, eu acho que é muito importante, até porque existe uma questão de violência mesmo, que a gente não fala muito sobre, e que é a violência patrimonial, né? A gente tem que falar sobre isso. Então, convidei ele, Noca, para falar sobre isso hoje. Eu acho que é importante a gente aprofundar nesse olhar do que confiança significa dentro de um relacionamento, do que preservação significa, do que unicidade significa. E, gente, de verdade, muito mais do que dizer uma resposta pronta, eu quero que vocês escutem essa conversa hoje quanto possibilidades, perspectivas para vocês pensarem e definirem o que é melhor para vocês, né? Porque, assim, cada um define o que é melhor para a própria vida. Então, se tu quiser casar com comunhão parcial, total, sei lá, separação de bens, aí problema teu, entendeu? Mas é importante a gente discutir sobre isso para que a gente se questione e entenda o que faz sentido pra gente e o que não faz e aprofunde essas camadas. Porque não é só assinar um papelzinho, mas é o que isso significa. Sim. Então, Minoca, por favor. Ai, que missão difícil, maluco. Cara, acho que é a primeira vez que eu tive um contato com essa discussão, porque é da minha área de fato, né? Eu trabalho com contratos ali,
um processinho aqui, outro lá. Mas a primeira vez que eu tive essa discussão e me atravessou de uma forma que eu fiquei irritadíssima. Aí com o tempo eu fui aprendendo que me deixa irritada porque tem um quezinho ali da verdade, né, e tudo mais. Foi com uma pessoa que eu tava conversando e ele me virou e falou: casamento é um contrato. Eu falei, e o romantismo? E o amor? Onde se encontra? E eu já era estudante, eu já fazia faculdade de Direito. E eu achei um absurdo ele falar aquilo, porque como assim casamento é um contrato? Você tá muito errado, porque eu sou uma pessoa questionadora e, né, eu gosto de uma discussão. E ele também era advogado. E eu falei, tá maluco? Nunca! A gente casa por amor, casamento não é um contrato, nada. Mas tá falando besteira. E aí, passou-se os anos, tive essa matéria na faculdade, trabalhei num escritório que tinha alguns casos de família e auxiliei as advogadas na época. Tinha acabado de ficar já era recém-formada, na verdade. E aí eu comecei a ver o outro lado, né? E aí eu entendi o que ele quis dizer aquela vez, casamento é um contrato. É frio dizer, de fato, sabe? Mas é mesmo, gente. Se você vai no cartório para firmar uma união, o amor pode ser em outros aspectos, dentro da camada religiosa, dentro do seu dia a dia e tudo mais. Mais preto no branco, você ir ali no cartório e firmar um compromisso, é um contrato. Fim, é um contrato como você vai dispor os seus bens, como vocês vão se comportar perante a sociedade. Então, hoje eu entendo que de fato é isso. Hoje no juridiquês aí, na vida adulta, que dá uma macerada na gente, de fato é. Como você vai se comportar em relação a tudo isso? E aí é o momento que a gente tem que, né, botar a cabecinha para pensar. Porque é difícil, porque a gente é condicionado a amar, sobretudo, não sei o quê. E aí você entra numa questão muito um dilema muito grande, porque você tá com a parte que ama, que tá apaixonada, que é o sentimento, que não é racional e tudo mais, tão racional, e a parte racional, que é vamos formalizar isso, como a gente vai fazer? Entendeu? E, infelizmente, a gente acaba conhecendo um lado, uma sombra muito grande das pessoas no momento da separação. Nem sempre é muito fácil. E nem todo relacionamento é para sempre. E a gente falar fingir que é muito cair no conto de fadas da Disney, sabe? Então é complicado para ambos os lados, assim. Eu já me vejo nisso, pensando nisso, de como seria, de como será, entendeu? Para mim, para minhas amigas, enfim, de todo modo. A gente casa para ser para sempre, né? Quer dizer, eu não casei ainda, mas o mais próximo que eu estive, eu já morei com alguém, já comecei a construir uma vida com alguém. E quando você se junta nesse laço, é óbvio que você pensa no para sempre. Está condicionado à construção de amor romântico e de ideal de casamento, de relação que a gente tem na vida. Ninguém relaciona para terminar amanhã, a gente relaciona para ser para sempre, né? Para construir algo para ser para sempre. Mas e se não for? E aí a gente para de pensar em dois fatores importantes que eu acho que cabem refletir quando a gente está pensando num casamento. O primeiro é o quanto a gente se deixa levar pelas nossas expectativas sem olhar para a realidade dos contextos. Porque assim, a gente está falando de uma expectativa de um casamento incrível, né, maravilhoso para sempre, com diálogo, com respeito, com honestidade, mas a gente não sabe como a vida vai acontecer. A gente não sabe como as coisas vão se desenrolar, a gente não sabe qual a expectativa que vai se construir em cima daquilo. A gente não sabe, não tem como prever as mudanças que as pessoas vão passar ao longo da vida. A gente não tem como prever as nossas próprias mudanças. Então, pautar uma vida concreta só apoiada numa expectativa, me parece, não estou dizendo que é, mas me parece um pouquinho imprudente. É importante a gente pensar nessas expectativas e estar garantido dessas expectativas lá na frente, sabe? Ainda mais quando a gente fala de uma classe social e de um contexto social e político no nosso país que não é o contexto da riqueza, da luxúria, sabe,
né? São pessoas que trabalharam uma vida inteira para ter uma casa. E aí? Eu coloco o trabalho da minha vida inteira em risco por conta de uma expectativa? Será que isso diz que eu não amo o outro? Então, é importante colocar o pé no chão e entender que, para além das relações de expectativa, quando se trata de uma relação tão real, sólida e concreta como um casamento, a gente tem que olhar para a realidade. Porque nas construções existe muito da realidade. E a realidade é que a gente não tem controle sobre nada, sobre ninguém. Nem sobre nós mesmos, nem sobre o que vai acontecer amanhã. Isso é um fator a ser considerado. E a segunda coisa é uma coisa que, para mim, é o que mais impacta. Essa ideia, né, de que a gente só conhece a pessoa quando a gente termina. A gente estava conversando sobre isso agora antes de começar a gravar, mas isso é super importante, que é a gente aprende a começar relacionamento se personificando para o outro. A gente aprende a criar um personagem que o outro vai amar. A gente aprende a começar a relacionar assim. De cara, quase nenhuma de nós é de cara quem a gente é. A gente é quem o outro quer que a gente seja. Tem até esse meme, né? Qual das minhas personalidades que você ama? Porque eu construí, é óbvio que você ama, eu construí ela pra você, né? A gente aprende a relacionar sendo um personagem. Ninguém sustenta o personagem pra sempre. Então, será que eu tô amando a realidade do outro ou será que eu tô amando sendo um personagem? E o que define essas personificações? O que define quando esse personagem desmonta o que eu vou conhecer do outro lado e o que eu vou estar disposta, né, a conviver e disponível a conviver e construir com aquela pessoa que eu estou descobrindo ao longo do meu casamento? Acho que mais importante do que pensar se eu quero separar ou não bens ou o que vai ser amanhã, é pensar o quanto eu estou disposta a lidar com as transformações dessa pessoa ao longo do tempo e com as minhas transformações ao longo do tempo. E aí eu acho que a gente entra num ponto muito específico e muito importante, que é pensar em patrimônio. Quando a gente está falando de casamento, a gente está falando de patrimônio também. E é um patrimônio emocional, né? Intelectual, material. E aí, quando a gente pensa em patrimônio, a gente tem que ter diálogo. Se a gente não conversa sobre o que a gente está construindo, se a gente não tem a liberdade de chegar no outro e falar, tô com medo de casar em comunhão total de bens. Tô com medo de viver isso aqui, tô em conflito com isso aqui. Se eu não posso conversar com o outro sobre isso, eu tô abrindo margem para uma manipulação, uma possível manipulação dentro desse relacionamento. E aí essa possível manipulação pode sim se transformar numa violência patrimonial. E a gente tem que pensar sobre isso. Com toda certeza. Acho que você pontuou perfeitamente bem, assim, nesse sentido. Porque vou falar que pra mim é justo, tá? Por favor. Na minha cabeça faz muito sentido. O Brasil, que vem de uma realidade, como você falou, que não é uma realidade de riqueza, a gente trabalha muito. Uns desde muito cedo, outros não. Minha vida produtiva começou aos 18 porque minha mãe teve uma condição de vida média de conseguir me manter sem trabalhar até meus 18 anos. Uhum. Ainda assim não quer dizer que foi fácil, sabe? Para construir a minha vida, ter meu dinheiro guardado, ter alguma coisa, ou um carro, enfim, que as pessoas, esses bens, né, de consumo que a gente tem. E se você casa na comunhão total de bens, tudo que você conquistou para trás será também da pessoa. E no momento da separação, que às vezes e muitas vezes não é amigável. Não é, muito difícil, porque são duas pessoas que estão com dores, que o relacionamento já desgastou. São pouquíssimas pessoas que eu conheço que terminam relacionamentos de forma madura, que entendem que ali o amor acabou, se transformou em outra coisa. Aliás, eu não conheço nenhuma pessoa assim. Eu vejo na internet pessoas que dizem que acabou de forma madura, mas os bastidores eu não sei. A maioria das pessoas que eu conheci terminou um relacionamento foi muito conturbada. A própria separação dos meus pais foi muito conturbada. E nem casados eles eram, sabe? É uma coisa de se pensar assim. O que eu acredito para mim é que você conquistou antes de você conhecer a pessoa até, de você amar a pessoa profundamente, tantas qualidades quanto os defeitos, ainda que seja um relacionamento absolutamente saudável, é teu. Ponto. Aline, você tá sendo egoísta, você não confia no seu parceiro. Não, é meu, cara. Eu só do meu trabalho.
São os anos de faculdade que eu passei, são os anos de pós-graduação, que eu tive que estudar para conseguir valorar o meu trabalho e conquistar a minha vida, sabe? E a construção juntos, eu concordo, seguimos em frente daqui, isso é um patrimônio em comum. Por exemplo, a comunhão parcial de bens permite isso. Tudo que era antes ainda é meu, tudo que você constrói depois é nosso. Faz total sentido na minha cabeça. Nesse meio do caminho, para mim, é muito justo. Os outros dois podem ser justos para as outras pessoas e tá tudo bem, tá? Separar os bens ou juntar todos os bens. Mas eu acho que hoje, numa balança equitativa, assim, para mim faz muito mais sentido. Daqui para frente é nosso. E conversando sobre como a gente vai dispor os bens, como que a gente vai administrar, e conversa sobre dinheiro nunca é fácil. Eu tenho tido algumas, já tive com a minha mãe, sempre foi pauta de muita discussão, desentendimento. Já conversei com o meu parceiro e às vezes acaba rolando um mal entendimento daquilo que você quer dizer. Então, conversar sobre dinheiro, patrimônio, não é fácil. Não é fácil com ninguém, acaba se estressando. Então, você tem que ter um jogo de cintura, uma maleabilidade para chegar nesse assunto, porque, gente, ninguém quer perder, essa é real. Ninguém quer perder sua casa, seu carro, seu dinheiro, não quer. Se você falar, eu estou disposta, é mentira. Sim, e eu acredito que venha esse mal-estar em lidar com isso, né? Essa coisa que a gente sente de, poxa, como é que eu vou falar para o outro que eu não quero dividir os meus bens, ele vai achar que eu não amo. Vem de um lugar e de uma construção de amor tão idealizada de que as duas pessoas se tornam um só. Elas não se tornam uma só quando elas casam, gente, pelo amor de Deus. Você é um indivíduo único, sabe? Que pertence a você e o outro é um indivíduo único que pertence a ele, e o casamento, as relações, de modo geral, elas vão dizer que vocês juntos escolhem estar um do lado do outro, partilhando da unicidade de um com o outro. Mas não se torna uma coisa só. É óbvio que a gente pode pensar, né, quanto dividir os patrimônios depois que se casa, porque vocês estão construindo algo juntos, mas vocês não se tornaram uma só pessoa. Essa ideia romantizada de que quando a gente casa, quando a gente ama, a gente entra numa simbiose muito louca com o outro e tudo é uma coisa só. Não é uma coisa só. A gente precisa garantir a nossa unicidade dentro das relações, até que para essas relações tenham uma construção saudável, uma dinâmica saudável. É importante ter unicidade. E quando a gente está falando do que eu vivi antes e do que eu vou viver depois, juridicamente e de todas as outras formas, né? Quanto repertório, tem cara, mulher também, enfim, que sente ciúmes que o outro teve no passado. Gente, pelo amor de Deus. Tem vida. Entendeu? Existe vida antes dessa pessoa chegar e vai continuar existindo vida depois que essa pessoa chegou, sabe? A gente tem que parar com essa coisa de achar que tudo é uma coisa só. Não é uma coisa só. E isso não é destruir o romantismo dentro das relações. Discutir com seu parceiro sobre dinheiro, discutir com seu parceiro sobre o caminho que isso vai levar, sobre bens, sobre tudo isso, é importante. Vocês estão construindo uma vida juntos, vocês não estão construindo uma novela das 9. Vocês não estão construindo o filme da Disney, entendeu? Até porque no filme da Disney todo mundo é rico, assim, ou quem não é rico se casa com quem é rico e todo mundo fica rico. A gente não tá falando aqui de pessoas ricas. A gente está falando aqui de uma mulher que trabalhou a vida inteira para ter a casa que ela construiu com o suor do trabalho dela. A gente está falando de uma família, de um casal que se esforçou muito para construir aquilo ali. A gente está falando de partilhar da vida de um lado, né, com o outro, para uma construção de um futuro melhor, para uma construção de ter coisas que antes a gente não tinha, de proporcionar coisas para os nossos que a gente não teve, de proporcionar coisas para a gente que a gente ainda não teve, né, dos nossos pais, etc. A gente está falando de uma construção de vida que exige dedicação, exige empenho, e não, gente, pelo amor de Deus, não que as pessoas ricas elas não tenham dedicação e empenho, não é isso. Mas assim, a gente está falando de um trabalho muito árduo de vida e que requer muito dentro do país que a gente vive, sabe? Que exige muito da gente. Então, é importante dizer para o outro
Poxa, eu preciso garantir isso pra mim, porque isso é um valor pra mim e isso importa. Sem que o outro se sinta ofendido por isso. Sabe? Sem que o outro olhe pra isso e fale, ai, não, eu tô me sentindo ofendido porque você não quer dividir sua casa comigo, você não confia em mim. Poxa, se o outro me ama, será que ele vai se ofender ou ele vai conversar comigo? E se isso for importante, ele também vai dizer, olha, veja bem, pra mim isso é importante desse jeito. E aí a gente vai encontrar um caminho, a gente vai encontrar um meio termo juntos, né? É importante que a gente comece a pensar o amor e o casamento. Eu que sou uma pessoa que super quer casar, mas pensar o casamento quanto uma estrutura lógica e real de vida. Sim. Casamento não é sobre entrar na igreja com vestido, fazer a sua cerimônia de vestido branco e lua de mel e acabou. Casamento é tudo que vem depois. Isso aí é só o ritual. Aí o que vem depois? E no dia a dia, né? E se eu mudar, e se a pessoa mudar, e se tudo isso acontecer? É importante a gente tirar a romantização disso. Eu entendo quem fala que se eu não divido, né, totalmente, eu não confio no outro. Mas, gente, sendo muito advogada do diabo aqui, porque, né, acho que o termo cabe, eu Eu confio. descobri recentemente que isso existe, tá? Depois eu conto. Eu gosto Ah, mas fazendo essa advogada do diabo aqui, eu confio no outro que tá casando comigo naquele momento. Mas eu não sei se eu vou confiar em que essa pessoa vai se tornar amanhã. As pessoas mudam. A gente muda. Entende? Então, como é que isso se desenrola? O que que acontece? Com quem eu tô lidando e de que forma eu tô lidando? E se a gente parar para pensar casamento quanto a um contexto histórico, casamento não era por amor, gente. Casamento era para unir. fusão de patrimônio, sempre foi fusão de patrimônios. Exato, exato. E aí esse amor romântico, ele coloca muito das nossas bases em risco, das nossas bases individuais. É importante pensar casamento quanto à construção do que ele sempre significou e do que ele é. Se você quer casar, você tem sim por responsabilidade, não vou dizer que é obrigação, mas responsabilidade pensar o que casamento significa. Pensar o que essa união de bens significa. Pensar o que isso é historicamente. Eu estava esses dias pensando Tava conversando, acho que com você, Linoca, sobre Santo Antônio. E por que ele é o santo casamenteiro, e enfim, essa coisa de Santo Antônio, e vindo de Santo Antônio na vida, pensando em Santo Antônio. E aí eu fui pesquisar a história de Santo Antônio. E ele só é o santo casamenteiro aqui pra gente, né? Não sei se é Portugal, Itália, sei lá. Mas para essa base aqui, né? E fomos colonizados por Portugal, enfim. Porque Santo Antônio não é o santo casamenteiro no mundo. Ele não tem nenhum envolvimento com amor. A história de Santo Antônio não tem envolvimento com amor. A história de Santo Antônio, ser casamenteiro, é porque ele tinha muito apreço pelos pobres. E aí ele promovia bons casamentos para que as famílias pudessem sair da pobreza. Por isso que ele é o santo casamenteiro aqui. Aí vocês estão lá pedindo Santo Antônio, ai, eu quero um amor de vida. O Eu vou cara dar um rico pra você, sim, aqui no Vale nem a boa. faz um advogado, como é que é conciliador? E a gente aqui, o santo casamenteiro, vou deixar ele de cabeça para baixo, não sei o que, na água. A gente, inclusive, que top fazer com o santo Antônio, se fosse o santo. Eu não dava casamento para ninguém. Vamos colocar na água de ponta cabeça? Pelo amor de Deus. Tira o menino de mim, me bota no congelador, me amarra, me bota de ponta cabeça. Você tortura o santo por um amor, é um negócio muito estranho. Que loucura é essa, né? Que doideira é essa? E tem um ponto importante disso tudo. Tô falando pra caramba, né? Desembestei, hoje eu tô tagarela. Mas tem um ponto importante nisso tudo, que eu acho que você, como advogada, tem uma visão ainda mais profunda disso, né? Que é o quanto é importante a gente, na nossa geração, eu com 28, Linoca, acho que você tem 28, 29? 28 anos. A gente, na nossa geração, estar falando e questionando esses parâmetros legais dessas uniões. A minha mãe, na geração dela, não sei, eu nunca perguntei isso para ela, mas eu não me lembro dessa ser uma questão
a Não ser havia questão porque discutida. não tinha discussão, né, amiga? Para pensar. Exatamente. Não sei que ano seus pais se casaram, mas a possibilidade de comunhão parcial de bens é recente. Então, todos os casamentos de uma determinada época para trás era comunhão universal de bens. Você casava automaticamente, ou separação total. Mas a universal era a regra. Então, automaticamente, os bens do seu parceiro e o seu se juntavam e a vida seguia. Acho que até por isso tem nossa geração, nossos pais têm tantos problemas também com a questão da unicidade, né? Que você conversou, que a gente falou. Mas não existia. E para muito além disso, antes para uma mulher casar tinha que ter autorização do pai, era dado um dote pro marido, velho. Pelo amor de Deus. Em algumas regiões do mundo ainda isso existe. É muito louco. Então, casamento no preto e no branco sempre foi sobre dinheiro. E discutir para onde seu dinheiro está indo e como você quer preservar isso é muito importante. E não quer dizer que você não ame a pessoa, muito pelo contrário. Você ama tanto a pessoa que você quer fazer esse casamento se preservar sem que dinheiro seja uma discussão constante. Exatamente. E é isso, né? Eu tenho aprendido cada vez mais que dinheiro e amor têm a mesma energia. É que eu não sei se o mundo está muito preparado para ter essa discussão, assim, né? E lógico, quem sou eu para me achar maior que o mundo, né? Isso não. Mas eu vejo muito poucas pessoas falando sobre isso. Mas dinheiro e amor é o que todo mundo quer, né? Falou em dinheiro, falou de amor, é o que todo mundo quer. Eu que trabalho com esse mundo terapêutico, né? E você que acaba sendo enfiada nele, porque a gente fala muito sobre isso, Gracinha, que é nossa amiga também, a gente fala muito sobre isso. Falou em amor e dinheiro e abre uma palestra, bomba. Aí você vai falar sobre autossabotagem, sei lá o que, tem medo de gato pingado, entendeu? É tipo ir no terreiro na gira de Exu, tá? Aí tá todo mundo lá. Até É, os pretinhos velho, coitado. Tem três negros assim pra ouvir o Mizifi ali tomar um carinho. exatamente. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer amor. Sim. Todo mundo quer. E as duas coisas, elas andam juntas desde que mundo é mundo. Isso começou a ser separado nessa ideia de amor romântico que foi construída e que a gente começa a discutir isso hoje, de novo. A nossa geração, uma geração anterior à nossa, vem discutindo essas questões do amor romântico. Ao mesmo passo que isso nasce, também nasce essa discussão. Né? Eu vi esses dias a Mônica, alguma coisa, gente, eu sou péssima para nomes. Ela falando assim: amor romântico é a maior fake news já inventada, já inventada no mundo. E é isso. É a maior fake news já inventada. Amar dá trabalho, amar requer discussão. Hoje eu gravei um reel sobre isso, ainda não postei, vou postar, mas gravei um reel falando sobre isso. O amor não inicia nada, o amor faz a gente ter a manutenção daquilo que se construiu, que se inicia o desejo. Sim. E desejo, ele é volátil, não significa que ele é ruim, ou muito pelo contrário, mas ele passa. Então, quando eu caso com alguém, eu não estou casando por amor, eu estou casando pelo desejo de amar. Eu não estou casando por uma história maravilhosa, eu estou casando geralmente pela construção que eu quero que essa história tenha. Eu estou casando pelo desejo de construir uma história que seja para a vida toda. E aí, será que eu posso pautar todas as minhas decisões só no desejo, já que ele passa? Não. Não, galera. Entendeu? Eu sou uma filha de anciã. Israel, né? Exato, eu sou. Consome tudo. Consome tudo. Exatamente. Passou você no auge da sua paixão, do seu desejo, você decide casar. E aquilo passou. E aí você olha, o que eu faço com isso? Eu não conversei, eu não alinhei com o meu parceiro, e agora eu tenho uma casa junto com ele, eu tenho uma vida, eu tenho um filho, porque filho também faz parte desse bololô, galera, não sei se vocês sabem. Quando você se separa e tem um filhinho, isso vai para dentro da justiça, porque a justiça é obrigada a tutelar a criança, a cuidar dos interesses da criança. Então, é necessário uma conversa muito extensa sobre tudo, como você vai dispor dos seus bens, como você vai dispor daquela. Nem é dispor, né, de uma criança, mas como você vai alinhar a educação dele, como vocês vão fazer com uma vida ali que tá crescendo e vocês geraram. É muito.
Gente, você vê casos de pensão alimentícia aí, que o pai não quer pagar, ou a mãe não tem, o pai quer tirar a criança da mãe. É um trauma, assim, generalizado. E quem sofre com tudo isso é um ser que não tem um cérebro maduro o suficiente para entender porque dois adultos estão se degladiando. Sim. E me faz pensar também, não sendo só advogada, né? Mas me faz pensar também quanto mentora, quanto terapeuta e quanto mulher, que a gente tem que começar a conversar sobre os fins nas nossas relações. Sim. Porque parece que a gente é muito pessimista, falando toda hora de divórcio, né? Mas não é isso aqui. Eu, quanto terapeuta, a maior parte das mulheres que eu atendo, todas têm questões com términos, com divórcio, é onde a dor pega. Quanto advogada, eu acredito que também, né? Ninguém vai te procurar porque tá felizona. Oi, eu tô feliz no meu casamento, vem aqui. Deixa eu te contar. Eu não quero nada, mas eu só quero dizer que eu tô, entendeu? Eu, Procurar um advogado para qualquer coisa que o bicho pegou, cara. O problema já você não consegue mais sustentar aquele problema sozinha. Você precisa de alguém que tenha o conhecimento da lei para resolver. sim. Não E chega é isso. boazinha para você. Talvez por não conversar sobre os fins antes que eles até existam, mas conversar sobre a possibilidade de um fim, acho que a gente acaba entrando nessa condição de chegar num extremo de ter que procurar um advogado para definir coisas que talvez em casal a gente conseguisse definir, se a gente tivesse conversado lá no começo. Quais são os acordos que eu tenho feito? Cara, isso na minha cabeça é uma loucura, pensar que a gente começa relações e mantém e sustenta relações sem conversar sobre acordos, a ponto de chegar no final e ter que ter uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, para definir um acordo que nós, quanto casal que dormíamos na mesma cama, não conversamos sobre. Exatamente. É uma loucura pensar nisso. E Exatamente. lógico, não tô acabando com o trabalho de nenhum advogado, gente. É isso, advogado tá aí no mundo. Tá aí no mundo porque precisa que as pessoas não conversem, né? Não Exato. conversam. Mas é isso. E eu acho que muito para além do. Agora, parando para pensar no papel do advogado e do que eu acredito, e que tem no mundo tem girado um movimento muito grande, que é sobre mediar. Às vezes não é só sobre brigar. É de conseguir fazer com que aquelas duas pessoas voltem a dialogar com respeito, na santa paz, entendeu? E se Sim. entendam. A minha última, na minha atuação enquanto advogada, para mim, ir para o tribunal é a última instância, porque realmente não deu certo. Eu gosto muito de acordos, gosto mesmo, porque você sempre escuta a pessoa, escuta outra pessoa, qual o melhor fim para que isso, né? Porque, gente, ir para o tribunal é desgastante para todos os assuntos, para assuntos de família é muito mais. É muito mais. Porque envolve todo uma questão psicológica muito grande ali. É um amor que acabou, é um casamento que se findou. Às vezes nem o amor acabou, né? Mas aquela relação não se sustenta mais. É um filho que ficou para trás, que é menor de idade. Então, o papel hoje do advogado, acho que não atuo na área de família, mas as minhas amigas que eu vejo muito, é justamente de tentar mediar, né? Muitas vezes as pessoas não têm diálogo porque as pessoas não estão mais acostumadas a conversar, mas as pessoas não conversam. E aí tampa o ouvido e é isso, eu vou tampar meu ouvido e ficar no lá, 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 lá igual criança, e meus dois advogados aqui tentando se entender para passar a informação para os clientes que estão no lá, 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 lá. É surreal. Gente, isso é uma loucura, né? Pensar o tamanho de. Eu vou usar essa palavra. Eu tava pensando se eu usava ela pra não ser muito polêmica, mas o tamanho de maturidade que a gente começa a se relacionar, né? Porque, cara, se eu não tenho diálogo com a pessoa que dorme do meu lado todo dia, com a pessoa que eu falei sim lá no ritual da igreja, do terreiro, seja onde for, com a pessoa que eu escolhi pra estar do meu lado, eu não dialogo com essa pessoa, eu não quero ouvir essa pessoa, que tipo de qualidade de relações eu tô tendo ao longo da minha vida? Né? Quais são as pessoas que eu tenho escolhido para estar do meu lado, sendo que essas pessoas não dialogam comigo, não falam sobre isso. E, gente, para além de casamento, mas eu e a Aline, a gente tem muito sobre isso. E aí, como amiga mesmo, né? A gente conversa muito sobre as coisas e a gente se desentende.
São duas filhas de Ansan, gente. A gente se desentende super. E as questões são, Linoca, não gostei disso, 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 disso. Acho que não é por aqui. Tá bom, Amanda, mas tem isso, 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 isso. Acho que não é por aqui. Ok, vou dar meu tempo, a gente conversa daqui a pouco e se entende. E aí senta, conversa, se entende e segue. Exatamente. Entende? É importante esses diálogos nas relações para que esses acordos sejam validados constantemente. A gente muda o tempo todo. Só nessa conversa que a gente está tendo aqui até agora, de 30 minutos, você já deve ter mudado de ideia sobre se você faz um casamento numa comunhão total, com separação total, com comunhão parcial as 3 vezes. A gente muda de ideia constantemente. Como é que os acordos não mudariam? Isso é importante. E eu acredito, olhando muito os processos que eu acompanhei já e que profissionalmente mesmo aparecem para mim quanto a divórcios e pensando nos fins dessas relações, geralmente a disputa, e aí você pode falar isso como advogada, né? Enfim, tem um repertório maior do que o meu para isso, mas as disputas que eu vejo acontecendo na justiça e que chegam na justiça até essa instância muito, né, de não é isso, advogado e pronto, acabou, é por uma questão de uma dor, de um ferimento emocional tamanho, de não ter sido visto ou vista, valorizado ou valorizada. E aí eu me dói tanto que eu quero fazer o outro sofrer, eu quero ir até o final para ter justiça, eu quero. Nanana. E aí chega num processo judicial que às vezes é super dolorido. Né? E aí eu te pergunto, né, que justiça é essa que você tá caçando, que você tá indo atrás para infringir dor no outro, sendo que você coloca a decisão na mão de um terceiro? É um juiz que vai começar a decidir a sua vida? Sério? Jura? Então você realmente está infligindo só uma dor no outro? Eu concordo, tem situações sim que precisam ir para a justiça. Inclusive de divórcio. Eu não vou fingir, ai não, gente, vocês vão parar de entrar com divórcio. Não é essa questão. Mas você entende que pelo menos uns 50% dessas medidas são pessoas com dores que estão tão machucadas que não conseguem mais conversar, que botam a decisão de uma vida construída na mão de um terceiro, que em tese precisa ser imparcial. Sim. Entendeu? São duas pessoas adultas, tirando a parte de envolver uma criança, mas aí é lei, porque precisa ir para a justiça. Mas o resto. Será que faltou com respeito, né? Falta o respeito e a parceria e a troca e eu não consigo chegar a outra palavra senão o respeito de olhar para o outro. Será que faltou só nesse momento do divórcio? Ou será que isso já não vem faltando todo dia para que nesse momento isso aconteça? Quando a gente avalia os nossos términos, eu acho importante a gente pensar no que aconteceu ao longo dessa história, não só no término, porque o término é só um marco. Isso não acabou do dia para a noite. Ninguém acorda no dia e fala: ah, tô casada, acho que tô com vontade de ir lá procurar uma advogada para separar tudo. Não é do dia para a noite. Esse término, um término também se constrói. Sim. Uma relação se constrói, um término também se constrói. Então, qual é a qualidade e a verdade que eu emprego todos os dias na minha vida nessa construção? Quais são as escolhas que eu faço para além do amor romântico para entender as pessoas com quem eu estou me relacionando e como eu quero construir essas relações? Cadê a minha voz dentro de um relacionamento de olhar para o outro e falar isso eu quero, isso eu não quero? Eu cresci com a minha mãe falando para mim, quando você casar, menina, separação parcial de bens, viu? No máximo, se não total. Vai deixar nenhum homem pegar o que é seu, não. Tem essa coisa, né? Deixar nenhum homem pegar o que é seu, não. O que é seu e nananana. Mas de onde vem essa dor? Sabe? Porque isso é reflexo de uma dor. Muito provavelmente algum homem pegou o que era nosso lá atrás e pegou. Várias coisas. Exatamente. Então, de onde vem essa dor? Sim. Será que eu preciso me proteger ou será que eu preciso cuidar dessa dor? Talvez os dois. Já que a gente não garante a ação do outro. É super importante pensar nessa maturidade que a gente tem que ter para construir relacionamentos.
para que caso um fim chegue, gente, talvez nunca chegue, talvez você nunca use essa conversa aqui para nada no seu casamento, e maneiro, que bom, sabe? Mas caso um fim chegue, de que a gente está falando, sabe? De que relacionamento eu estou falando? De que construção madura de relação eu fui tendo ao longo da minha história, ao longo da minha vida? De que pessoa eu estou falando? Quem é o outro que eu estou me relacionando? Quem continua sendo essa outra pessoa? Quem sou eu quando eu entrei no relacionamento? Quem eu continuo sendo ao longo desse tempo? Sem conversar sobre as nossas relações, a gente não constrói um futuro próspero. A gente começa a disputar, discutir, eu ia falar, a gente começa a disputar espaço com o outro. E aí eu acho que entra nesse lance da justiça também, que é essa disputa de poder, né? Quem pode mais? Você me machucou, então eu vou lá provar quem pode mais. Vou ficar com a casa, com o carro, com 1 milhão que tem na sua conta e você nada. Exatamente. E aí, o dinheiro, ao invés de ser um recurso que permite que se tenha vida, né? Que permite que se tenha experiências daquele casal, daquela família, daqueles indivíduos, a gente está falando de um dinheiro quanto um recurso de poder. Sim. Que é um poder distorcido, que é um poder de eu posso mais do que você, eu vou provar para você isso. Não é um poder de eu posso ir lá viver as experiências que eu quero viver. A gente não está falando de amor. A gente está falando de apego, a gente está falando de manipulação. Exatamente. Conversando com uma advogada há um tempo atrás, a Laís, maravilhosa também, acho que você conhece ela lá. A Laís, falando sobre Lei Maria da Penha, não me lembro exatamente, mas ela falando sobre os tipos de violência que as leis abarcam. Né? E eu me lembro que ela falou sobre violência patrimonial, e foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre violência patrimonial. E aí eu parei e fiquei ouvindo ela falar assim, eu falei, meu Deus, violência patrimonial existe. Sabe assim? Que loucura que isso existe e que isso tem que ser discutido. Porque a gente acha que violência dentro das relações, elas são a violência física, né? A mulher que tá lá apanhando do marido, que não sai daquela relação. A gente acha que é a violência psicológica, que antes nem existia também. Exatamente, a verbal. E não existe uma violência patrimonial aí que tem que ser discutida sim. Sim. Que é do outro pegar e falar, não, vou pegar seus bens aqui, eu vou administrar, vou fazer o que eu quero, porque eu bem entendo com ele, você não tem voz dentro dessa relação. Isso é um caminho possível, não significa que ele vai ser o seu, mas ele existe. E isso tem que ser pensado, senão a gente fica refém. Isso pra tudo, né? Não só pra relacionamento amoroso, né, amiga? Você também, você parar pra pensar nas relações de família. Quantas famílias se destrói no momento que um provedor tinha muito dinheiro morre? E aí? Como que você resolve isso? Irmão que rouba irmão? Passa a perna no outro. Ai, assina isso daqui, ó. Pronto, passou metade da herança. Sabe? Tipo. Olha isso. Pode falar. Nessa máxima de como adoecida está a sociedade, que é só poder, se diz amar, mas não ama de fato. Você vai destruir uma família inteira num momento de luto por causa de dinheiro. Isso me faz pensar que os advogados eles deveriam trabalhar com amor. Porque tudo é falta de amor. Vou virar terapeuta e advogada a partir de hoje. Mas se a gente parar pra pensar, pô, tudo gira em torno de uma frase que você usou agora que eu acho que é excepcional. A gente finge amar, mas a gente não ama de verdade. E aí acaba nessas confusões gigantescas e todo mundo, gente, todo mundo tem uma história dessa na família. Eu poderia contar aqui 300 que eu já vi desde pequena. Divórcios conturbados por separação de bens, irmãos na justiça para dividir herança, tudo isso. Exatamente, porque todo mundo quer ganhar um pouquinho, ganhar um pedacinho, então nunca foi sobre a relação que você tem com seu irmão. Porque o certo pelo certo é que tudo seja dividido de igual para igual, 50-50. Isso é o justo. Sim. Isso é o justo. Se vocês construíram, num ideal de casal entre duas pessoas, é bem isso. Vocês não construíram duas pessoas?
Você, no caso de família, de inventário, não são 5 herdeiros, sabe? Para mim isso é lógico e não deveria ser mais uma discussão. Mas é isso, o ser humano hoje, ele busca dinheiro, muitas vezes para ter amor, finge amar. É uma loucura, é um bro. A gente ainda acha que dinheiro é uma prova de amor, né? De alguma forma. Sim. E que vai te trazer o amor também, o amor para com você mesmo, o amor do outro, porque você, sei lá, vai se vestir melhor, vai frequentar lugares melhores, vai conhecer outras pessoas e vão te amar mais, sei lá, o que você passa na cabeça da galera. Sim. Tem um ponto que eu sempre amo te ouvir falar sobre isso e que eu acho muito importante. Eu aprendi muito sobre isso com você, até porque somos, né, mulheres de axé e tal, e a nossa fé tá ali. Mas eu lembro que eu aprendi, dentro da minha construção pessoal, de que Xangô, ele é o dono da justiça, né? E a gente tem falado muito sobre justiça. E aí eu pedi a justiça sempre para Xangô. E aí eu lembro que um dia você falou assim: tá doida? Não faça isso. Para Xangô você não pede justiça, você pede misericórdia. E aí eu fiquei, sim, para Xangô eu peço justiça, não peço misericórdia. Se o cara é o dono da justiça, por que eu não peço misericórdia? Por que eu não peço justiça? E aí você me ensinou isso, que Xangô corta para os dois lados, né? O machado de Xangô corta para os dois lados. Então você não sabe se o seu é o lado certo ou não. Será que se a gente olhasse para as nossas relações e buscasse a justiça nelas através da misericórdia, não seria mais fácil? Ah, com toda certeza, porque você não culparia 100% outro relacionamento, não deu certo, a sua relação com o seu irmão não dá certo, não é porque ele é o malvado, o culpado, é só ele. Você também tem sua parcela, você também teve suas dores que machucaram o outro, as Sim. suas sombras que atravessou a outra pessoa. Então você também tem a sua parcela de culpa. E é justamente onde os diálogos entram. E igual eu falei, quando a gente discute, gente, diálogo não é essa cor florida que vocês idealizam na cabeça em algum momento. Diálogo tem conversas que são difíceis, tem conversas que são no grito, tem conversas que são amenas, existem diversas conversas, mas precisa ter, sabe? E é nesse diálogo que você pontua suas dores e você também fere pessoas. Mas depois vocês sentam e conversam. Mas você tem que entender que você também é agente causador de dor e a pessoa também. É uma faca de dois gumes. E é justamente, para mim, a lógica do Machado de Xangô. Você errou, fulaninho errou. Então eu vou dar para atribuir a cada um a minha justiça. Aí você pede justiça para Xangô, a pessoa tem ali o seu desfecho com Xangô, mas você também tem, ué. Você também errou, também feriu. É lógico que existem situações onde realmente, né, são absurdos e são violências, para além de desacordos, de desencontros, de dores, né, a gente está falando de violências e que realmente é preciso ter uma justiça dos homens aqui, né? É preciso ter um juiz para ir lá intervir e falar, não, pô, sei lá, se a gente está falando de uma violência física com alguém, se a gente está falando de uma violência sexual com alguém, pô, é uma violência, sabe? E patrimonial, etc que precisa ser discutida. Mas se a gente não está falando dessas violências, se a gente está falando de desencontros, se a gente está falando de uma construção de relacionamento que não é saudável, se a gente está falando de construções que não chegaram ainda nessa violência, porque eu acredito que toda construção de um amor não saudável em algum momento vai parar na violência, né? Mas se a gente ainda não chegou nisso, se a gente está construindo hoje, a gente com a oportunidade que a gente tem de 28 anos, ou quem já foi casado e que está pensando o relacionamento hoje, ou quem ainda é casado e está revisitando o casamento, será que não cabe a gente pensar o quanto a gente está sendo justo dentro dessas relações agora? Para que não chegue lá naquele fim, para que não chegue lá naquela justiça, para que o juiz não tenha que dizer, né, X, Y, Z coisas. Será que a gente não pode questionar nossa relação todos os dias e conversar com quem a gente está se relacionando todos os dias? Será que a gente não pode começar a mostrar a nossa verdade para o outro, para além do personagem que a gente acha que o outro tem que ser?
e pensar essa verdade juntos e discutir essa verdade juntos. Será que isso não é justo com a gente? Né? Será que não é justo entrar num relacionamento onde a gente pode ser quem a gente é e construir esse relacionamento a partir de quem a gente é? De quem seremos também, né? Porque assim, a gente vai mudar. Eu vi um podcast, eu não sei se foi do da Tatá, que ela tá falando sobre maternidade, eu não lembro, no pod delas, eu não, realmente não lembro. Mas uma das convidadas falou, cada marco da vida do casal, a gente renova o casamento. Então, começa tudo bonitinho, construindo a vida, comprou uma casa, é um marco financeiro, teve um filho, é um marco de uma nova vida que depende de você. E aí, nesses marcos, você vai renovando sempre seus acordos, você muda, você amadurece, enfim. E aí não é justo você tratar seu casamento que tem 40 anos, 30 anos de casado, com o acordo de quando você casou aos 20 e tantos. Porque vocês já viveram muita coisa, muita água já passou debaixo dessa ponte. Você não é mais a menina de 20, você é a mulher de 60, a mulher de 40, a mulher de, sabe? É injusto com você, com o seu relacionamento e com o outro. É injusto com todo mundo. Sem dúvida. Eu lembro que Preta Velha, uma vez conversando comigo, Pretinha maravilhosa, conversando comigo sobre relacionamento, ela falou assim pra mim: relacionamento não é um copo de vidro, relacionamento é um copo de barro. E eu não entendi nada, eu da minha van, né, ignorância, fico olhando pra cara dela assim, tipo, assim, é um copo de vidro, é um copo de barro? Não entendi nada. E anos depois eu fui conversar com ela e eu perguntei, eu falei, por que relacionamento não é um copo de vidro, é um copo de barro? Ela falou assim, porque o vidro quebrou, já era, né? Quebrou, espatifou ali em milhões de pedaços, junta os cacos todos, joga fora e tal. O barro, se ele quebrar, você bota água, amolece de novo e remolda. E esse copo pode virar outro copo, pode virar uma xícara, pode virar. Se você quiser jogar fora, você joga fora, mas tem a possibilidade, sabe? E eu acredito nisso, que relacionamentos eles são essa construção, esse molde e remolde constante. Vai ter rusga, vai ter discussão, vai ter briga, vai ter tudo isso. Só que não pode ter violência, não pode ter falta de respeito, não pode ter, né? Mas a gente tem que estar pronto para relacionar nesse lugar. E, na verdade, eu diria que nem é estar pronta para relacionar, mas é estar aberta a relacionar nesse lugar. E isso, para mim, é uma forma justa, né? E eu acredito para você também. É uma forma justa de relacionar, de se construir uma relação, abrindo espaço para o outro ser quem ele é, tendo espaço para a gente ser como a gente é, e discutindo isso o tempo todo, e rediscutindo, e reencontrando, e se redescobrindo juntos, a partir de tudo que a gente vai vivendo. Eu acho uma loucura tamanha pensar relacionamento como um checklist, sabe? De, faculdade, check. Aí, casamento, quer dizer, profissão, check. Emprego, check. Aí, empresa, check. Casamento, check. Filhos, check. A vida passou e você. Exatamente. Esse check é para quem? É para você? É porque você queria? Ou é para o outro? É porque o mundo disse que você tem que. É porque a gente vê um monte de mulheres, graças a bons orixás, a Deus, ao que você quiser acreditar. A gente está hoje discutindo maternidade, por exemplo, discutindo mulheres que querem ou não querem ser mães. Ou não tem que nada, você tem que definir se você quer, se faz sentido para você. Até porque aquilo ali vai depender de você mais a vida, entendeu? Então, quer ou não quer? Né? Escolhe. Casamento é a mesma coisa. Você quer ou você não quer? Escolhe. Tem um monte de gente que não queria estar casado e tá por uma obrigação, que nunca quis ter casado. E tá até hoje não consegue sair disso, porque existe esse ideal dessa instituição casamento que tem que. O que eu trabalho com mulheres todos os dias que chegam para mim e falam: eu não tô mais feliz no meu casamento e eu não consigo sair disso. É absurdo. E aí você vai ver e questiona por que não consegue sair? Porque ainda ama? Porque, não sei o quê. Porque tem que. Mulheres que preferem estar numa relação infeliz do que se separar com 50, 60, 70 anos, sei lá quantos anos.
com 20 anos. Sim. Eu me lembro de amigas minhas, nossas, que estavam nessa construção de vida, eu mesma, de não vou separar, não vou. Imagina, vou lidar com isso aqui, porque senão vou ficar sozinha. A gente olha para os processos assim e a gente deixa a justiça de lado. E aí, quando chega num fim extremo, que é um fim com violência ou que é um fim na frente de um juiz, na frente de um advogado, na frente de. Quando você Exatamente. casou, não tinha um advogado falando, escolhe esse aqui, agora faz esse aqui, agora você para. Aí quando você para, tem que ter. Qual que é a maturidade que a gente está olhando para a construção que a gente vive? Mas é. Nossa, agora você alugou por da tela azul fala, meu Deus, deixa eu dar uma viajada aqui no que eu tô pensando que eu nem sei. Cara, As mas conversas são isso o tempo todo, né? Para as duas, às vezes e fica, gente, mas isso aqui, né? Vocês é, viram? caraca, meu, como a sociedade tá falida, misericórdia, por que eu tô encarnada, viu? Li as coisas erradas. Que é bem isso total que você disse, Amanda, tipo, 300%. Mas aí eu acho, aí eu vou puxar a sardinha pra mulherada que pra nós é muito cruel, né? Porque a nossa vida foi sempre tem que casar, tem que ter filho, a sociedade te cobra isso não, por muitos e muitas décadas, anos, a fio aí, não foi dado direito nenhum às mulheres. As mulheres sempre dependeram dos homens para muita coisa. Muita coisa. Cara, foi retirado do Código Penal recentemente que se o marido pudesse. Se o marido matasse a mulher porque pegou ela com um amante na cama, tava tipo ok, sabe? Nosso código é de 1940, tá? Então é um código antigo. Deus. Você entende que é complexo? Um, porque as pessoas não sabem mais amar. Dois, porque nós, enquanto mulheres, somos esmagadas por um rolo compressor chamado sociedade e que espera tudo da gente. E agora adicionou, né? Espera que você seja uma boa esposa, Amélia. Espera que você seja uma boa mãe. E agora, né, graças à queima de sutiãs aí, que para nós mulheres pretas nunca existiu, temos que ser boas profissionais. Olha que exaustivo isso. E o homem só tem que trabalhar, só tem que prover a família. E ele não tem que ter responsabilidade emocional sobre aquilo. Ah, eu trago dinheiro, tem comida na mesa e é isso. Se lide com todo um mar complexo, assim, de mil sentimentos e coisas. E, por outro lado, também eu sou advogada, mas eu pros ambos os lados. Mulheres sardinhas para as mulheres, agora eu vou para os homens. Dos amigos que eu tenho, quão cruel é você não deixar o menino sentir, porque as pessoas com quem eu convivo são meninos incríveis. São meninos não, a graça já comer meu topo. São homens. São homens espetaculares. Espetaculares. Mas tem uma trava enorme, um grande cadeado trancado, enferrujado, craquento nos sentimentos, porque eles foram ensinados a só prover. Sim. E para mim, isso tudo volta para o mesmo ponto, que é a gente ainda está disputando. Sim. A gente ainda está disputando lugar. Ah, mas a mulher pode querer separar os bens porque. Pô, de verdade, se eu olho para minha construção de vida e eu vejo a minha avó falando, filha, quando você for casar, se protege legalmente, não vai dividir a sua herança com fulano, não. Você não sabe quem esse cara vai ser amanhã. Pô, essa mulher foi preterida a vida inteira, foi abandonada. Entendeu? Quantas histórias o pai lá foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Deixou a mulher se lascando a vida inteira para ter a ameaça de alguém vir tirar o que ela construiu para os seus. Eu também ia falar para separar totalmente os bens. Dane-se. Ah, mas o amor é de... Dane-se o amor, entendeu? Que amor que saiu da minha casa para comprar cigarro, nunca mais voltou? É desse amor que a gente está falando? Então, dá para entender de onde vem esse ponto e esse olhar. Não é infundado. Isso existe, está na nossa história. Então, a gente consegue entender a dor dessas mulheres.
E também dá para entender a dor dos caras que tinham que prover e não podiam sentir. Ontem o Rafael me mandou Além eu tô falando nomes, ainda bem que o Rafael, ele não vai me processar, né? Mas Ela é do bem, é só corações. é um beijo. Talvez, talvez. Tadinho. Gente. É um beijo, não me processe, por favor. Mas ele me mandou um meme no Instagram e eu fiquei pensando sobre isso. A gente não conversou, mas eu fiquei pensando sobre. Era um cara que tava chorando e sentindo, né, sofrendo e tal. E aí aparecia assim, ele pensando, nossa, ele parava de chorar do nada e falava, nossa, lembrei que eu sou homem. E aí ele saía bem, tipo, tranquilão, assim. E aí o Rafael me mandou e não falou nada, né? Ele só me mandou. E aí eu falei assim pra ele, cara, deve ser muito maneiro ser homem, né? E ele ficou quieto. Ele não falou nada depois. E aí eu parei pra pensar e eu falei, cara, olha que loucura isso. Você pensar que você não pode chorar, você não pode sentir, você não pode sofrer, você não pode nada, porque você é homem. E você tem que se contentar em estar bem assim. A gente fica brigando pra namorado fazer terapia. Sabe? Vindo de uma construção onde os nossos pais, meu pai até hoje acha muita loucura fazer terapia. Tipo, acho uma besteira isso. Vocês querem fazer, vocês fazem, mas acho uma besteira. Sabe? Não, imagina, eu não vou fazer terapia nunca na vida, eu sou doido. Entende? Porque não podia sentir, porque não podia pensar, porque não podia. Ele tinha que prover. E o quanto eu vejo esses caras, e vou usar o Rafael de exemplo, passando por cima da saúde emocional como um todo para ter patrimônio, para comprar uma casa, para ter escritório, para ir lá e ser bem sucedido, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Também tem uma dor por trás disso. Então, se a gente parar para sair da disputa, né, e começar a olhar para os indivíduos e começar a olhar para quem está do nosso lado, a gente vai entender as dores profundas dessas pessoas. Digamos numa situação hipotética, se eu vou em casa com o Rafael hoje, Rafael vira para mim e fala, Amanda, quero separação total de bens. Pô, o cara trabalhou uma vida inteira para construir o patrimônio que tem, tá se matando lá para pagar um apartamento, sabe? Para ter uma estrutura de vida. Tem um fundamento por trás daquilo. Eu tô olhando para o indivíduo, qual a história que essa pessoa tem, qual a história de com quem eu tô me relacionando tem. Né? Se a gente está falando de uma construção, e lógico, a gente está usando o Rafael como exemplo porque ele é meu amigo, posso usar ele como exemplo para isso, mas pensa numa relação real, a Linoca, o namorado, né? Pô, de que construção a gente está falando? Que pessoa é essa que eu estou me relacionando? Qual a história dessa pessoa? Por que isso está ali? De onde vem essa dor? O quanto eu posso contribuir, o quanto eu posso só respeitar e falar, beleza, eu entendo, e tá tudo bem. A gente não relaciona assim, a gente relaciona olhando porque a gente espera que as pessoas sejam pra gente, e não porque elas realmente são. E aí dá essas merdas quando o divórcio acontece. Importante pensar nisso, sair dessa disputa de poder. E não se sentir ofendida, porque o outro, a partir daqui eu quero construir com você, mas daqui para trás é meu. Sim. Gente, é você respeitar o limite do outro, você respeitar o espaço do outro, você respeitar a individualidade do outro. É difícil, porque várias e várias vezes para todo mundo não foi respeitado isso, não foi respeitado nossa individualidade, nosso espaço, nosso limite. Mas, como pessoas adultas que somos, algumas com terapia, a gente passa a entender que precisamos sim. Isso não quer dizer que falta amor. Muito pelo. Eu encaro que é muito o oposto. Quer dizer que você ama muito a pessoa a ponto de respeitar. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente acha que o amor ele tem que ser intocável, né? E, na verdade, o amor é o que mais vai fazer a gente se moldar ao longo das nossas histórias. Ter a segurança de chegar no seu relacionamento e expor uma vulnerabilidade, um pensamento ou uma aflição sua é de uma grandeza tão grande. Eu diria que a maior prova de amor que a gente pode dar para alguém é chegar para o outro e falar: tô sofrendo com isso aqui e não sei o que fazer. É ser vulnerável na frente do outro. E aí a gente sai dessas disputas de poder, aí a gente sai dessa loucura de trazer a justiça para dentro, de não sei o quê, de ser um contra o outro o tempo todo, sabe? É pensar nisso, pensar em qual é a saúde que eu tô dando para as minhas relações.
Sim. Quanto eu me permito ser vulnerável na frente do outro, sim, e lidar com essa vulnerabilidade. E às vezes até de chegar para o outro e falar, cara, eu não sei ser vulnerável na frente de alguém, eu não confio nas pessoas. E eu preciso aprender a fazer isso para estar com você. E tudo bem, você vai aprender a fazer isso e vão construir isso juntos. É importante pensar o amor com justiça. Sim. E eu acho isso muito mais rico do que a advogada maluca. Mas muito mais rico do que ficar nessa dor de ele pediu separação total de bens. Ele Sim. não, cara, ele te ama muito a ponto de tô abrindo isso daqui pra você, ó. Prefiro que seja assim. Pra Sim. você faz sentido? E aí vocês alinham, ó, tô insegura nisso, porque você entende? Como a gente vai fazer separação total de bens? Como a gente vai fazer com as contas em comum, com as questões em comum que a gente vai lidar? Então, eu acho isso de uma grandeza, não é fácil. Não é fácil porque te dá um primeiro choque quando alguém chega, quero casar com separação total, ou quero firmar uma união estável porque a gente já está construindo um patrimônio e eu quero me garantir. Eu acredito que uma das poucas coisas que garantam relações onde não exista manipulação é ter a coragem de ter conversas difíceis. Importante. Vai lá e fala pro outro o que você tá pensando. Pode ser que o outro esteja sendo um filho da mãe, querendo separar tudo, ou querendo casar com tudo junto, ou querendo não sei o quê. Pode. Pode ser. Tem essa possibilidade aí, né? Mas Sim. como que a gente vai saber se é isso ou não? Conversando, olhando através da realidade. Quando a gente sai da ilusão, a gente consegue olhar para a realidade dos fatos e entender o que aquela pessoa está querendo dizer. Sai daquele romantismo adoecedor e olha para quem é aquela pessoa que está do seu lado e vê se você confia nela ou não. E se confiar naquele momento e ela for filha da mãe amanhã, você não se culpar por conta daquilo, porque você olhou para a realidade do que você estava vivendo. Muitas de nós se arrepende depois que termina porque sabia que a pessoa não valia nada. E a gente finge que não vê. Finge que não vê. Passa por cima e fala, ai não, coisa da minha cabeça. Olha de verdade para essa pessoa que você está escolhendo se relacionar, enxerga quem ela é. Para que você possa construir uma relação real com essa pessoa. E vê se ela não passa por cima dos seus princípios. Né? Primeiro estabelece seus princípios. Amanda foi minha mentora, depois aí agora ela é minha amiga. Então a Amanda me fez várias e várias vezes escrever meus princípios. E em cada mentoria que a gente fez juntas, mudava alguma coisa, porque a Aline da mentoria passada não era mais a mesma. E eu restabelecia meus princípios. E hoje, para me relacionar com pessoas, seja amorosamente ou não, eu analiso, fere meus princípios, então eu não quero na minha vida. Aí a gente já não relaciona, não divide bens, não divide nada. Só que a gente acha que aquela pessoa, não, ela vai melhorar, ela vai melhorar, ela vai mudar. A pessoa é quem ela é, cara. Se você não vê que ela está disposta a mudar quando você conversa com ela não vai mudar, ela é assim, ponto. E tem coisas, mesmo a pessoa estando disposta a fazer uma terapia, a se conhecer melhor, a fazer processos de autoconhecimento, que são delas e vai continuar ali também. E Tá? mudanças levam tempo e dão trabalho. Tem isso também. Um processo, né? Não é Sim. querer que o outro mude que nem iFood, sabe assim? Pedir, chegou, pronto. Calma também, né? Vamos pensar nisso. Importante você trazer essa coisa de que eu já fui sua mentora e que hoje a gente é amiga, falando sobre esses acordos, né? Acho super rico a gente falar sobre isso, porque é isso, até numa relação que era profissional e que se transformou numa relação de amizade, existiram novos acordos que foram feitos entre a gente. Hoje em dia, a gente é muito próxima, sabe? Sei lá, tudo da vida uma da outra, e entra nesse lugar de você quer desabafar, você quer que eu ache uma solução para você? O que você quer? Não, eu quero só desabafar. Beleza, vamos embora. Vamos falar mal dos outros então. Não, quero que me ajuda a achar uma solução porque eu não tô conseguindo. Beleza, então tá bom. Então vamos pensar aqui numa solução. De novo, vou trazer o Rafael mais uma vez. Essa semana eu discuti com o Rafael por conta disso. Porque ele veio falar uma coisa e eu fui lá, a terapeuta zona, achar uma solução. E aí ele pegou e falou assim: o foda é que eu só queria desabafar, né? Pedir solução. Eu ainda fiquei puta e fiz ele me pedir desculpa, tá vendo?
Como a gente manipula a situação, depois fui lá, né? Entendi o contexto, e nananana. Mas é isso, pensar os acordos que a gente faz o tempo todo com as pessoas que a gente está se relacionando, porque essas relações mudam. Se muda numa relação que era profissional e virou de amizade, por que não vai mudar no casamento, gente? Pelo amor de Deus. Não durmo com a Aline todo dia, 24, 48, acorda olhando pra cara dela. Se dormisse, era uma relação mais profunda ainda, com mais mudanças ainda. As relações se transformam, as pessoas se transformam. A gente tem que aprender a respeitar essas pessoas, respeitar o que as pessoas são. Eu tenho aprendido uma coisa com a Gracinha, inclusive a Gracinha precisa voltar aqui para falar de relacionamento de novo. Ah, ela é maravilhosa, gente, porque essa mulher, olha, ela me dá uns baile que eu falo, malandro, que... Graça é incrível. E agora, ultimamente, eu escutando a voz da Graça na minha cabeça, quando eu vou fazer merda, ela na minha cabeça falando, eu falei, sai daqui, eu falei, eu contei pra ela, ela falei, meu, que isso? Que bruxaria. Ela é maravilhosa. E aí a gente tava conversando sobre relacionamento esses tempos e eu falei pra ela: eu quero um cara que seja terapeutizado. Eu quero um cara que seja do axé também. Eu quero um cara que seja tudo igual eu, né? Tudo igual, igual. Aí ela falou: Deus me livre um cara igual a mim. E eu buguei, sabe? Eu fiquei olhando pra cara dela assim, tipo, sim, senhora, é o que todo mundo quer, entendeu? A pessoa, Deus me livre. Deus me livre. Aí eu perco toda a minha unicidade, eu perco a referência de quem eu sou. Tem que ser uma pessoa que seja o que ela é, entendeu? Deixa o axé é meu, é meu. Então deixa pra mim, não precisa ter outra pessoa que divida o axé comigo. A terapia, o mundo terapeutizado do autoconhecimento é meu, então deixa também. Não significa que a pessoa não possa lá desenvolver, mas tenham as coisas nas suas relações que são suas, tenham unicidade para vocês poderem conversar com o outro sem ter essa simbiose maluca que acaba em justiça quando divorcia, entendeu? Exatamente. Cara, o meu namorado é assim, a gente tem a mesma base, os mesmos princípios, nossos princípios se conversam. Mas como a gente age na vida, é o oposto. É o oposto. Sim, Completamente oposto. Eu acho de um sim. jeito e ele de outro. E no fim dá certo. Às vezes dá umas blade que raspa uma outra, sai umas faíscas. Tudo bem. Mas o que eu acho importante é só a base ser a mesma da pessoa. Exato, Mas exato. tá? Então, meus princípios conversam com os princípios dele, e aí isso dá uma base sólida para a construção. Mas a forma como a gente se movimenta na vida é completamente diferente. Eu sou Sim. agitada, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, eu penso nas coisas. Sofri aqui, já passei na minha cabeça por que eu tô sofrendo, não sei o que. Ele não, ele demora uma semana para digerir, para entender, entendeu? É completamente oposto. Sim. Completamente. E que É bom isso. que é. Porque É, eu aprendo com ele e ele aprende comigo. Eu aprendo a ser mais pausada, pensar melhor, não agir só na cabeça. Tipo, minha cabeça é toda de fogo, galera. Tem uma aguinha ali para dar uma acalmada, mas minha mãe é Yansan e Xangô. Então eu sou assim, pirada, pirada. Sou muito agitada. O meu parceiro não, ele já é mais tranquilão. E eu aprendo muito, porque tem certas situações que eu preciso parar, pensar e respirar, senão eu faço merda. E que bom que tem uma pessoa que é assim do meu lado. E que bom que tem uma pessoa que é mais agitada, senão ele também movimenta um passinho de cada vez e cada perninha uma hora, assim, para levantar e pôr no chão. Então, que bom que a gente se complementa e que bom que são pessoas diferentes, né? Que bom que exato. você é única no seu jeito e ele é único do jeito dele. Exato. Eu acho muito rico isso. As pessoas falam muito de carta de valores, né? E eu sempre questiono essa carta de valores aí. Eu tenho um leve ranço dela. Porque eu acho que as pessoas não sabem o que é valor. Valor não é o outro ir com você no terreiro toda sexta-feira, ser seu fã, entendeu? Valor é o outro ter parceria. E aí deixa o outro mostrar a parceria do jeito dele, você mostra do seu. Sabe? Eu vi esses dias na internet isso, eu achei genial. Tu quer um fã, tu quer um namorado. Porque se tu quiser um fã, ele não vai dar conta de fazer o que um namorado faz, entendeu? Você entende? É pensar nisso. Os valores, os princípios de vida, eles têm que se conversar sim. Mas a forma como as pessoas vão fazer isso é única delas. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Sabe, a Gracinha fala. Gracinha, eu vou expor teu relacionamento, me perdoa. Mas a Gracinha fala muito sobre o relacionamento dela comigo.
É porque eu pergunto mesmo, gente, eu sou caruda, não sejam minhas amigas não, que eu pergunto. Eu falo, como é que você tá lidando com isso quando você faz isso aqui? Como é que você tá fazendo isso? Eu sou cara de pau nesse nível. E aí a Gracinha tava falando pra mim esses dias que ela cuida do marido dela, fazendo um banho pra ele tomar, cuidando de não sei o quê, porque a Gracinha é igual a Aline, assim, toda colérica, né? Então toma esse banho aqui, faz isso aqui, vamos discutir sobre Enche isso. meu saco. Quer, entendeu? Quer fazer não sei o quê, vamos resolver esse trem aqui. E ela cuida dele assim. E quantas vezes eu já vi eu tá com a Gracinha. Esses dias eu tava com ela em conversa no Zoom e aconteceu alguma coisa no bairro, apareceu um policial lá, não deu 5 minutos. Ele ligou pra ela: tá tudo bem? O que aconteceu? Tá tudo certo? Nananã. Tipo, amor, ele tá mostrando a parceria do jeito deles. É diferente de ir lá mostrar a parceria do jeito que você quer que mostre, entendeu? Não é justo com as pessoas a gente querer que elas sejam o que a gente quer. É justo com as pessoas que a gente aprenda a dialogar amor e a dialogar princípios, respeitando quem o outro é e respeitando quem a gente é. Só que se a gente não é justo com a gente, como é que a gente vai ser justo com o outro? Não vai, gente, nunca. A conta não fecha. Não fecha. E é muito difícil ser justo com a gente. Até hoje, eu e a Amanda, a gente se peca. A gente se pega pecando em várias injustiças com a gente mesmo. E a gente vai lá grandona cobrar do outro. Mas, porra, eu tô fazendo? Sim, exatamente. Esses dias. Criando e cobrando que o outro. Eu Exato. tô cobrando que o outro passe mertiolate, entendeu? Uhum. Esses dias a gente conversando e essa semana em específico, vou dar 2 casos para vocês entenderem, né? A gente tá se expondo muito nessa conversa, mas vamos lá. Tranquilamente. É isso. A gente conversando essa semana e aí eu virei pra Aline e falei assim, eu acho que você tá sendo injusta com o seu parceiro. E aí a Aline falou, não, não tô não, porque não sei o que. Colérica, né? Que maravilhosa, colérica. Aí eu falei, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que você tá sendo injusta. E aí ela foi lá pensar na vida dela e depois de um tempo ela falou assim, eu acho que nesse ponto eu tava mesmo sendo injusta. Deixa eu pensar nisso aqui. Deixa eu entender o que que é isso aqui. E aí foi entender isso na cabeça dela. Na mesma semana, assim, sei lá, dias de diferença, 2 dias de diferença, um amigo, eu não vou expor essa parte, mas um amigo muito querido virou pra mim e falou assim: por que que você fala que eu não sei amar? E aí a primeira coisa que a Aline falou pra mim, eu fui contar isso pra Aline, a primeira coisa que ela falou pra mim foi: mas você falou isso? E eu falei: opa, pera, deixa eu pensar aqui se eu falei. Deixa eu lembrar que ver se eu falei isso. Eu falei: não, não falei isso, eu falei isso, isso e isso. Ah, então tá, porque senão você tava sendo muito escroto com ele, entendeu? É parar pra pensar nesse lugar, né? Olha, pô, eu tenho essas minhas vulnerabilidades, o outro tem essas vulnerabilidades dele. Poxa, que bom que a gente se alinha, que bom que a gente se encontra, que bom que a gente tem pessoas próximas também pra falar: opa, peraí, presta atenção nisso aqui. Não. Exatamente, isso é super importante. Gente, só um adendo. E eu sei que a maioria do público da Amanda são pessoas que fazem terapia ou fazem algum tipo de mentoria, algum processo de autoconhecimento. E a gente não é melhor que o outro que não faz. E às vezes a gente cai nessa máxima. Ai, Aline, você tá falando que você já superou isso? Não, mentira. Às vezes eu vejo eu aqui grandona porque eu tenho 7 mentorias na conta dia e amigas super evoluídas e sou uma pessoa do axé e tenho uma conexão maravilhosa com os orixás. Não, tem hora que eu faço merda e quero crescer pra cima do outro achando que eu sou melhor porque eu tenho tudo isso, todo esse repertório de autoconhecimento. Exatamente. Exatamente. Ontem eu tava conversando com uma aluna, depois do atendimento dela, e aí ela falou assim pra mim: mas você já fez uma loucura assim? Eu falei: cara, se eu contar as loucuras que eu já fiz, eu vou presa. A Aline sabe de histórias que ela fala: Amanda, não faça na internet, se você vai fazer um problemão. Me ajuda a te ajudar. Porque é isso, a gente fez loucura, a gente faz loucura. A gente não busca conhecimento porque a gente é equilibrada, não. A gente busca conhecimento porque a gente é doida, entendeu? Porque a gente tá surtada. Aí depois a gente dá uns passinhos, entende e começa a aprender a lidar com o surto. E é isso. Quantas e quantas vezes eu me vejo passando por processos, vivendo repetições para aprender padrões. Quantas. Gente, vocês veem a gente bonitinha só de batom vermelho falando de amor na internet, mas você não sabe quantas vezes eu liguei pra Aline surtada chorando e falei: eu não aguento mais. Eu vou largar tudo, eu vou jogar tudo pro alto, eu quero matar esse homem. Quantas vezes? Quantas vezes? É todo mundo ser humano, gente. Todo mundo ser humano. Parem de se achar
de definir o valor de vocês através do que o outro é, sabe? Ai, pra eu estar nessa relação e me sentir valorizada, eu tenho que ser mais que aquela pessoa, então aquela pessoa não é tão boa quanto eu sou. Mais uma vez, você está competindo, está querendo ser melhor e não está num grau de paridade. Exatamente. Cara, a Exatamente. maior loucura, nem loucura, o maior ato de amor que eu fiz por mim no último ano foi renascer para olhar, né? Um grande palavrão aqui, mas, gente, assim. Doideira, viu, galera? Quem tá pensando em renascer pro santo, chama a Aline depois que tu tava com a conversadinha. Eu pensei que eu fosse usar camisa de força, se não fosse a Amanda e a Graça e toda a base do meu terreiro, eu teria enlouquecido. Porque você reseta tudo na força. Ali no, não sei nem se é na força, mas você reseta todo o seu padrão de vida. Você é condicionado a se questionar um a um. Porque você renasceu. Embora seja um ato muito lindo de amor próprio, você também vai. Uma parte não, uma grande parte sua, ou se não você inteiro, morre, gente. Essa é a grande verdade. E você passa por um grande surto de luto de tudo, tudo. E aí você se questiona, meu, botei meu cabelo no chão pra isso? Quantas vezes eu já fiquei revoltada com Yansan e Xangô? A Amanda sabe, ela amiga. Pelo amor de Deus, respira. Ah, não, essa do respira é a Graça. E quando a Graça mandava eu respirar, galera, eu tinha vontade de atravessar a tela do computador, de pegar um voo até uma na Flórida, na Califórnia, sei lá, Flórida. na Flórida e esganar, arrancar os cabelos vermelhos dela. Sim. Eu queria respirar, eu queria quebrar tudo. É Mas isso. O número tá tudo bem. Tá é, tudo bem, Aline. Tá tudo bem. eu fui colérica na mais grande violência. Gente, a gente tem luz e sombra, cara, e quando a gente acessa nossas sombras, o negócio é sinistro. E nesse movimento, eu acessei diversas vezes a minha sombra para entender quem eu sou, sabe? Porque eu achava que eu era intocável, que eu era perfeita, que eu era evoluída, terapia, uma grande advogada, não sei o que. E aí vem o Orixá e te mostra o outro lado. Assim, você é violenta, você é soberba, você, sabe, bem pá, você lida com isso. E isso também é amor, tá, gente? Não tô falando que é fácil, é difícil pra caralho, mas. Opa, foi mal. Mas. Certo. É isso. É isso aí. Ter coragem de olhar para quem a gente é e ter pessoas que apoiem a gente nesse olhar é muito importante. É fácil a gente se amar quando a gente fala que a gente é perfeita, maravilhosa, mas e quando não é, né? A gente tem que aprender a se amar na nossa humanidade, porque não significa que é ruim. Depende, né? Se a gente parar para pensar nessa arrogância e nananã que a Aline falou, é uma puta advogada hoje também por isso, sabe? Porque aprendeu a lutar nesse lugar e estou grandona assim, pronto. Isso também traz coisas boas. É a gente não passar por cima de ninguém por conta disso. E ter pessoas amáveis do nosso lado que ajudem a lidar sempre facilita muito. E tá aí, galera, a chave de um casamento muito bom. Você ser humano e não perfeito. Você ser humano e não perfeito. Quer dizer que vai ser pra sempre? Não sei. Quem sabe é orixá, Deus, outros tipos de deuses, não sei. As entidades que têm acesso a informações que não nos contam, a gente morre de curiosidade da fofoca, né? Eu gosto de uma fofoca espiritual, menina. Gosto. Deus. Vou Mas dizer não que eu é, gosto. gente. E pra mim esse é o segredo. Acesse a sua humanidade nos seus relacionamentos amorosos, que vocês vão conseguir definir melhor como vocês vão dispor dos seus bens, como vocês vão dispor da vida dois, como vocês vão dispor com a chegada de um filho. E nos seus relacionamentos de parceria para além do amoroso, gente. Para além do amoroso. Nas suas amizades, nas suas parcerias de negócio. Quantas parcerias de negócio não der certo na justiça também, galera? Então, seja humano, justo com você e com o outro. Saber que você não é o alecrim dourado que nasceu no campo. Ainda bem que você não é.
entendeu? Exatamente. E seguir feliz, porque a máxima da vida, a gente só tá nessa vida pra ser feliz, né, gente? Não é pra ganhar dinheiro, não é pra ser rico, milionário, porque você vai morrer, você não vai levar absolutamente nada. Não vai levar sua casa, não vai levar seu carro, não vai levar uns milhões na sua conta. Também não vai levar a pessoa que casou, não vai levar a aliança do casamento, não vai levar os filhos, não vai levar ninguém. Entendeu? E a vida passou e você. Exato, exatamente. Ai, que delícia! Eu ficaria aqui conversando 5 horas, que eu já fico naturalmente, não sabe? Eu ficaria aqui gravando 5 horas, amiga. Maravilhosa. A gente fala Pergunta o de. dia inteiro, tá? É tipo, o dia inteiro. A gente fala muito, gente. É papo pra mais de metro, assim, tranquilamente. Aí a Amanda me apresentou uma pessoa tagarela que é a Graça, e também eu falo o dia inteiro e falo. Muito engraçado. Às vezes eu mando mensagem e falo, nossa, cara, não parei ainda, não sei o quê, mando pra Graça, às vezes, não parei ainda. Hoje tá uma loucura, acabei de responder a Aline, ela tava aqui falando, tá surtada. Ou eu falo, nossa, Graça, acabei de responder, fiz não sei o quê, fiz tal coisa, tô zoada, tal. Ela, a Aline me falou que você tava surtada, vamos lá. Gente, é muito louco, de verdade. É, a nossa relação das tagarelas É uma doideira. é uma louqueira, loucura, assim, que. Loucura com doideira. É bom, gente, amizades são assim. Eu tinha San, cara. A Graça é uma pessoa aí já com uns anos de estrada, então ela é um pouco menos colérica do que eu sou. E a Amanda é sanguínea, então ela é tipo a Santíssima Trindade das Três Yansan, só que ela é a mais velha, assim, com mais repertório, consegue acalmar os dois oris, que tem hora que pega fogo e a gente fala, meu Deus do céu. Graça, um beijo, a gente ama. Graça, um beijo, a gente ama, tá? Eu fui bem resistente a falar com a Graça e a Amanda sabe, que quando eu passei pelo meu processo, a Amanda fala com a Graça que eu não consigo te ajudar mais ali, eu não tenho repertório. Do que você tá passando agora, eu não tenho repertório. Eu não vou falar, não conheço ela, não sei o quê. Mas, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, senão eu teria perdido meu réu primário. Porque o que me separa quero fazer e o que me separa, né, do que eu quero fazer é o Código Penal, às vezes. Então, eu precisei pedir ajuda para não cometer alguns crimes. Ah, mas é tipo mundo. A Graça não é formada em direito, mas bem que poderia. Realmente, realmente. Seria uma excelente advogada. Sim. Puta merda. Ela vai falar, Deus me livre, vai pra porra. Vai falar desse jeito, pode ter certeza. Me deixa, gata, me deixa, hein? Não, nada a ver. Maravilhosa. Linoca, meu amor, muito obrigada. Obrigada por essa conversa. Uma pergunta de milhões. Não posso encerrar sem a pergunta de milhões. Já que a gente está falando de amor, falando de justiça, falando de, né, vida. Para você, qual que é a música que define o amor? Sua Vixe, música de amor? nossa, ultimamente eu. Qual a música que define o amor? Eu sou péssima com nome, gente. Espera que eu vou ter que dar uma pesquisada aqui, porque eu esqueci o Uma nome. recorrida ao Spotify? Dá uma olhada, porque eu ando escutando tanto essa música que não sai da minha cabeça. Gente, uma curiosidade sobre músicas e amor, só enquanto a Aline tá procurando a música, a Aline toda semana, não vou dizer que é toda semana, mas eventualmente, ela me manda músicas aleatórias e fala assim, ó, você vai cantar no meu casamento essa aqui, tá? Cantar assim. Ela vai cantar, ela que lute. E não pode chorar, porque é um pouco difícil. É isso, eu choro pra tudo, gente, vocês não sabem disso, mas eu choro muito. Choro Sim. muito. Muito Miguel mesmo. Amor Puro, do Djavan, tô viciada nessa Amor música. puro. Mas Amor e Justiça, eu achei um golpe de mestre, tá maravilhosa. Sai de uma separação, refez um álbum inteiro, e pra mim foi um tapa na cara da sociedade, que foi a Isa. E aí tem Fé nas Malucas também, que é, ó. Eu gosto do Lemonade. Justiça. Pra mim, o álbum da Isa é o nosso Lemonade, é o Lemonade brasileiro. A gente tem que valorizar o Lemonade brasileiro, gente.
Com certeza. Maravilhosa. Ela renasceu das cinzas e falou, mano, isso aqui é minha cara, não tem nada a ver lá com o meu antigo empresário. E ela me lança um Fé nas Malucas, que a gente fala, não é Fé nas Malucas, é terapia. Mas nesse caso é Fé nas Malucas sim, e ali tá o amor e a justiça, lado a lado depois de uma separação, gente. Maravilhosa. Então tá aí, 2 dicas pra vocês. Amor Puro de Djavan, cantarei. Vocês me botam umas enrascadas, né? Caetano e Djavan, mas vamos lá. E Fé nas o Malucas. álbum da Isa, com Fé nas Malucas. Escuta o álbum inteiro que tá maravilhoso. Eu tô viciada, ultimamente eu tô viciada em... Como é que é o nome da música? Olha, eu indo no Spotify também. Do álbum dela com o L7. Ai, é maravilhoso, quer ver? Chama Fio Fio. Fio Fio, eu estou viciada. Eu passo o dia inteiro fazendo Fio Fio, gente. Viciada. Maravilhoso. Mas tem mais uma música desse álbum que aí tem muito a ver com o nosso papo do começo, porque a Isa passou no processo de separação, não sabemos qual foi o termo dos acordos ou como ela era casada, enfim, também não interessa, só cabe aos dois. Sim. Mas ela descreve de forma inteligentérrima a separação dela dessa violência patrimonial que ela quase sofreu, né? Que é se vá. Escutem, por favor, Isa. Tá? Álbum inteiro, Limonade. Limonade brasileiro, tá dada a letra. Não sou a braba. Maravilhosa. Sim. Muito obrigada, Linoca. Obrigada pela conversa. Obrigada por estar aqui. Obrigada pela sua amizade. Obrigada pelo apoio. Linoca foi uma das primeiras pessoas a saber também no podcast. Falei, Linoca, tô com essa ideia aí. E ela, ai, faz e tal. Então tenham esse amor que também é de amiga. Obrigada pela advogada incrível que você é. Não falamos sobre o livro, um próximo episódio a gente fala sobre o livro, que foi esse rolê do livro também, da Linoca ler e fazer esse laudo. Quase matei a Amanda, quase matei. Mas isso vai ficar para um outro momento. Tirou os nomes tudo do livro, gente. Eu queria ter botado o nome, RG, CPF. Ela tá doida, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Eu queria contar para as pessoas, e eu tipo, não! Aí tem um dia com a sua amiga, eu contei pro fulano, eu tipo, eu vou esganar. O teu amor pro Rafael começou aí. No livro. Aí eu expondo aqui, deve ser processada, Lilian. Não expondo um único nome, tá tudo certo. O resto, Tá tudo eu bem. ainda tenho até uma confiançazinha. Também tenho, não serei processada. Tá tudo bem. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Te amo demais, 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 demais. Eu agradeço, amiga. Um beijo, eu te amo. Obrigada pela amiga incrível que você é, pela mentora excepcional, galera. Assim, todos os trabalhos da Amanda, vocês puderem fazer, façam, porque transformador. Não vou falar o que Soraya fala pra ela sobre mim, que ela ficou pé da vida, não vou dedurar. Eu vou ter uma briga com o Sossô. Ela quase bateu em Soraya. Vou expor essa parte que ela quase. Mas façam porque é muito transformador e é transformador num lugar de muito, muito amor e acolhimento. Façam, gente. Retomada tá com vagas abertas. Venham pra retomada. Vá. Então, até aqui toda essa conversa de advogadas e amigas e pensadoras do mundo de mulheres de 28 anos que pensam casamento. Muito obrigada também. Obrigada por estarem aqui, por ouvirem a gente. Semana que vem tem mais, segunda, 8h30 aqui no YouTube. Cheiro, amo vocês. Encerramos mais um episódio de Toda Forma de Amor podcast. Obrigada por ter assistido até aqui. Bora cantar, gente, que Linoca mandou essa pra gente aqui no peito, logo um Djavan. Inclusive, essa música que Linoca falou do Djavan tem uma versão com a Isa cantando essa música. Isa, que Linoca também falou, né? Tem uma versão lindíssima na voz dela. Então, meus amores, canta comigo, amor puro, pra gente deixar essa energia reverberar aí dentro. Bora, só o refrão. Um amor puro, puro, puro. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites. Viver uma grande história.
Um amor puro, puro, puro. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Ai, que dengo! Djavan, inclusive, você ouviu isso? Eu vou falar isso em todos os episódios, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Olorum. Episódio entregue. Semana que vem a gente tá aqui falando de amor. Espero vocês. Um cheiro. Amo vocês.